Olá! Depois de falar com o guarda-chaves, o pequeno príncipe encontrou o vendedor e a viagem dele estava quase chegando ao fim. Vamos ver o que aconteceu? Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não se tem mais necessidade de beber água. Por que você vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos fizeram os cálculos. Assim se economizam 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que quiser. O pequeno príncipe pensou. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, caminharia calmamente em direção a uma fonte. Olha o desenho da fonte. Estávamos no 8º dia da pane no deserto e eu tinha ouvido a história do vendedor bebendo a última gota do meu estoque de água. Ah, eu disse ao pequeno príncipe, as suas lembranças são muito bonitas, mas ainda não consertei o meu avião. Não tenho mais nada para beber. Ficaria feliz também se eu pudesse caminhar bem calmamente em direção a uma fonte. Minha amiga raposa, ele me disse, meu homenzinho, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não entendeu meu raciocínio e me respondeu. É bom ter tido um amigo, mesmo se vamos morrer. Eu estou bem contente de ter tido uma amiga raposa. Ele não tem dimensão do perigo, pensei. Ele nunca tem fome nem sede. Um pouco de sol lhe basta. Mas ele olhou para mim e respondeu ao meu pensamento. Também sinto sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto de cansaço. É absurdo procurar um poço, ao caso na imensidão do deserto. No entanto, colocamos-nos em marcha. Depois de caminharmos por horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a clarear. Eu as percebi como num sonho, um pouco febril, por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam na minha memória. Então você também sente sede? Eu lhe perguntei, mas ele não respondeu à minha pergunta. Ele simplesmente me disse, a água também pode ser boa para o coração. Não entendi. Não entendi a sua resposta, mas me calei. Eu sabia que não valia a pena interrogá-lo. Ele estava cansado e se sentou. Eu me sentei ao lado dele. E após um silêncio, ele disse ainda, as estrelas são bonitas, graças a uma flor que não vemos. Respondi, é claro, e olhei, sem falar, as dobras da areia sob a lua. O deserto é bonito, ele acrescentou. E é verdade, sempre gostei do deserto. Senta-se numa duna de areia, não se vê nada, não se ouve nada, e no entanto alguma coisa irradia em silêncio. O que torna o deserto mais belo, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e rezava a lenda que um tesouro estava ali escondido. É claro que nunca ninguém conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas ele encantava completamente em casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse o pequeno príncipe, que se trate da casa, das estrelas e do deserto. O que os torna belos é invisível. Estou feliz, ele disse,
que você concorde com a minha raposa. Como o pequeno príncipe adormecia, eu o tomei nos braços e voltei a caminhar. Fiquei emocionado. Ele parecia conter um tesouro frágil. Parecia até que nada havia de mais frágil na face da terra. Eu olhava a lua da lua. Essa fronte pálida, esses olhos fechados, essas mechas de cabelo que balançavam ao vento e pensava: o que vejo aqui é apenas uma casca, o mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um meio sorriso, pensei ainda: o que me comove mais ainda nesse pequeno príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que irradia nele como a luz de uma lamparina, mesmo quando está dormindo. E eu o achava mais frágil ainda. É preciso proteger bem as lamparinas. Uma rajada de vento pode apagá-las. E caminhando assim, descobri o poço ao nascer do dia. Os homens, disse o pequeno príncipe, enfurnam-se nos expressos, mas não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam e andam em círculos. E ele acrescentou ainda: não vale a pena. O poço que nós tínhamos alcançado não se parecia com os poços do Ceará. Os poços do Ceará não são simples buracos cavados na areia. Este se assemelhava a um poço de vilarejo. Mas não havia nenhum vilarejo e eu pensava que estava sonhando. É estranho, eu disse ao pequeno príncipe. Está tudo pronto. A roldana, o balde e a corda. Ele sorriu, tocou a corda, fez a roldana funcionar. E a roldana gemeu como geme um velho catavento quando o vento dormiu por muito tempo. Você está ouvindo, disse o pequeno príncipe. Nós acordamos este poço e ele canta. Eu não queria que ele fizesse esse esforço. Deixe-me fazer, eu lhe disse. É muito pesado para você. Lentamente levantei o balde até a beira do poço e o instalei bem perpendicularmente. Nos meus ouvidos ecoava o canto da roldana e na água que ainda tremia eu via tremer o sol. Estou sedento dessa água, disse o pequeno príncipe. Deixe-me beber. E entendi o que ele tinha procurado. Levantei o balde até os seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito diferente de um alimento. Era nascida de uma caminhada sob as estrelas, do canto das roldanas, da força dos meus braços. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era criança, a luz da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos sorrisos faziam, assim, todo o brilho do presente de Natal que eu recebia. Os homens da sua terra, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e eles não encontram o que procuram. Eles não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa única rosa ou num pouco d'água. Claro, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou, mas os olhos são cegos, é preciso procurar com o coração. Eu tinha bebido e respirava bem. A areia ao nascer do sol, ao nascer do dia, é cor de mel. Estava feliz também por essa cor de mel, porque era preciso que eu ficasse triste. Você precisa manter sua promessa, disse calmamente o pequeno príncipe, sentando-se de novo perto de mim. Qual promessa? Você sabe, uma focinheira pura para meu carneiro. Sou responsável por essa flor. Olha a foto do poço que eles encontraram e da água. Tirei do poço meus esboços de desenho. Do bolso, meus esboços de desenho. O pequeno príncipe os percebera e disse rindo:
Os seus baobás se parecem um pouco com uma couve. Oh! Justo eu que estava tão orgulhoso dos meus baobás. A sua raposa, as orelhas dela parecem um pouco com chifres e são longas demais. Ele riu mais ainda. Você é injusto, homenzinho. Eu não sabia desenhar mais nada além de jiboias fechadas e jiboias abertas. Oh, está bem, disse ele. As crianças sabem. Esbocei o lápis, então uma focinheira. Fiquei com o coração apertado ao entregá-la. Você tem planos que eu desconheço, mas ele não me respondeu. Ele me disse: Você sabe, minha queda na terra amanhã faz aniversário. Após um silêncio, ele ainda disse: Caí muito perto daqui. Ele ficou vermelho. E de novo, sem entender o porquê, senti uma tristeza bem estranha. No entanto, uma pergunta me veio. Então não foi por acaso que na manhã em que o conheci, há 8 dias, você passeava assim sozinho, a 1000 milhas de qualquer região habitada? Você voltava para o ponto da sua queda? O pequeno príncipe ficou ainda mais vermelho e acrescentei excitante. Talvez por causa do aniversário? O pequeno príncipe ficou vermelho de novo. Ele nunca respondia as perguntas, mas quando a gente fica vermelho, isso significa que sim, não é? Ah, eu lhe disse, estou com medo. Mas ele me respondeu, agora você tem que trabalhar. Você tem que partir com a sua máquina. Espero você aqui. Volte amanhã à noite. Mas eu não estava seguro. Eu me lembrava da raposa. Corremos o risco de chorar um pouco se nos deixarmos cativar. O que será que aconteceu? Vamos ver nos próximos vídeos? Se você gostou da história até aqui, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom?